o seguinte, a pergunta é essa. Você acha que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem? Cara, eu acho, e não é pouco não, tá? Eu acho, peraí. E não é pouco não, eu acho que o Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem. E antes que qualquer um comente aqui depois nos comentários aqui que é choro, que é chororô, não é chororô, cara. Acho que a gente como torcedor não pode atribuir a derrota do Vasco somente na arbitragem. Concordo, tá tudo certo. Mas essa arbitragem foi vergonhosa, cara. Foi vergonhosa. A gente viu no jogo passado, por exemplo, um lance de pênalti claríssimo que não deram no Cleiton no final do jogo, que foi determinante sim para o resultado. E enquanto eu estiver aqui, eu vou bater em arbitragem sim. Porque se a gente for deixar passando 1 ponto, 2 pontos, 4 pontos, e a gente ficar com aquele negócio de que não tem que reclamar de arbitragem, chegar no final do campeonato, por conta de 1 ponto, o Vasco pode cair para a segunda divisão, cara. Porque o Vasco já tem um time limitado. O Vasco já tá meio perdido. E ainda junta essa arbitragem ainda prejudicando o Vasco o tempo inteiro. Se a gente for pegar o lance, eu não vou conseguir botar na tela para vocês aqui. Mas o lance do impedimento, por exemplo. Vamos lá. Vamos pelo lance do impedimento, que foi um lance claro ali, que o Verratti marcou o gol. Tá? Cara, na transmissão, o Villani, que estava transmitindo lá no Premiere, pela Globo, a primeira imagem que mostra do Verratti entre os zagueiros partindo em progressão, o próprio Villani fala assim: essa imagem aí não está no ângulo dos mais favoráveis. Adivinha qual imagem que o VAR usou e que eles usaram para colocar na tela depois que traçou a linha? Obviamente que usaram a imagem que não estava boa, sendo que tem várias outras imagens. Então, assim, para mim aquilo ali, cara, aquilo ali para mim não foi impedimento, tá? Usaram uma imagem, foram muito rápidos para resolver, foram muito rápidos para desenrolar, tá? Coisa que não é comum no VAR do Brasil. E para mim o melhor VAR que tem é aquele VAR lá da Liga Saudita, que mostra ali uma linha ali junto com o corpo dos caras, é um VAR mais moderno. Esse VAR de linhas descalibradas, tá? Que para quem não se lembra, a primeira linha descalibrada e o primeiro escândalo com o VAR foi num jogo do Vasco, tá? Para você que é torcedor aí e não se lembra, Vasco Internacional, as linhas descalibradas, foi o primeiro VAR que determinou ali isso daí, foi contra o Vasco. Então, assim, a gente chega como torcedor e reclama e fala, os próprios torcedores do Vasco falando que a gente tá de chororô, não é chororô, cara, é falar a verdade. Pra mim, não tava impedido, até que me provasse o contrário, porque botaram uma linha ali toda doida, com a seta vermelha, e foi, tá, e foi. Se a gente for olhar, por exemplo, o lance da mão na bola lá, do Manuel, cara, aquilo ali foi pênalti. É pênalti, cara. Se fosse ao contrário, se fosse contra o Vasco, os caras dariam aquele pênalti ali sim. Aí eles ficam, mas a mão do Piton lá no outro jogo. Cara, pra mim, a mão do Piton foi pênalti no primeiro jogo contra o Grêmio. Mas e daí, cara? Só porque não deram lá, não tem que dar agora aqui, vão ficar sem dar pênaltis pro Vasco o campeonato inteiro, porque um juiz que tava no VAR lá, incompetente, não quis dar uma mão na bola que foi do Piton. Isso já passou. Por que num jogo com o Fluminense os caras têm que ficar falando de mão na bola, do Piton, ou coisa que eu vi numa live aí, uns caras estavam lá cobrindo lá, falaram que tinha gente lá falando dessa mão do Piton no jogo contra o Grêmio, cara. Coisa que não tem nada a ver. E pra mim, aquilo ali foi pênalti. A bola bateu no braço do Manuel. O Manuel abre o braço, tá junto ao corpo, ele abre o braço, depois vocês pesquisem o lance aí, e quando ele abre o braço, a bola bate no braço dele sim, e desvia, que a bola ia pro gol. Tava muito perto, não interessa, mas ele foi imprudente, ele abriu o braço. Então não é choro, cara. Isso aqui é falar a verdade. A gente tem que falar de arbitragem sim, porque tem lances que tem acontecido contra o Vasco que os caras nem estão chamando o VAR mais. Já reparou? Agora, não foi. Deixa. Então, assim, o que a gente viu hoje, com o Wilton Pereira, que sempre prejudica o Vasco também. Esse cara sempre prejudica o Vasco.
Pega o retrospecto dele aí nos jogos do Vasco. Sempre prejudica. Ele começou a amarelar os jogadores do Vasco, tudo. Tem um lance do Paulo Henrique Ganso, por exemplo, que o Paulo Henrique Ganso faz uma falta, o Paulo Henrique Ganso completamente, visivelmente alterado, faz uma falta, toma cartão amarelo. No meio de uma confusão lá. Depois, cara, tem um outro lance que o Paulo Henrique Ganso pega a bola e chuta a bola para longe. Isso, na regra, é mais um cartão amarelo, configurando ali o segundo cartão amarelo do Ganso e expulsão. O que os caras fizeram? Fingiram que não viram. Então, é regra, cara. É regra. Não tem o que... Eu vou sempre ficar batendo na tecla de arbitragem aqui, porque lá no final, você que é vascaíno, que fica aí, não, mas porque não tem que reclamar, porque não pode falar nada, porque não foi só por causa disso que o Vasco perdeu. Tá bom, tá, o Vasco jogou mais ou menos ali no primeiro tempo e no segundo tempo resolveu acordar depois que levou o gol. Mas tem que falar, cara. Se não falar, se a gente que é vascaíno não abrir vídeo aqui falando de arbitragem, os caras vão passar por cima. Porque se a gente esperar, por exemplo, representatividade por parte do Lúcio Barbosa, por parte ali do Josh Vander, por parte dessa turma aí que tá nessa SAF Vasco, cara, não vai ter. Então, assim, horrível a arbitragem,